Vamos partir para a nossa primeira entrevista desta semana. Hoje vamos conversar com Rafaela Furlan, uma das autoras do livro O Povo das Pernas Coloridas, que mostra como uma forma de ensinar as crianças sobre habilidades essenciais no processo de amadurecimento infantil. Olha isso, a gente vai falar sobre gentileza, autoconhecimento, perseverança, tudo nesse universo infantil, e essa demanda veio tão forte da nossa audiência, dos pais e responsáveis querendo ouvir profissionais que têm competência para orientar nessa condução, o momento certo, as tratativas, e para isso a gente convidou essa super profissional, Rafaela Furlan. Boa tarde, seja muito bem-vinda à CBN Cuiabá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que está ouvindo e vendo a gente. Estou super feliz de estar aqui, falar de um tema que eu particularmente sou apaixonada. Então, obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece, você que está nos ouvindo no rádio, por favor, vai lá para o nosso canal no YouTube, CBN CBA, que além de competente, linda para você ver de frente, Rafaela, nossa convidada. Eu sou empreendedora, né, mas venho do mundo corporativo, então tenho mais de 10 anos aí na cadeira de diversas indústrias, automobilística principalmente, tive a oportunidade de trabalhar em mais de 20 países durante a minha carreira. Então, rodei bastante por aí e fui pegando um pouquinho de cada cultura, de cada pessoa, de cada estilo de trabalhar, de se relacionar, até criar a minha própria empresa, né? Então, hoje sou cofundadora com uma sócia de uma consultoria de treinamento de soft skills. Então, a gente já começa a ver os ganchos com o livro, né? Então, a gente faz treinamentos, palestras e team buildings para adultos do mundo corporativo, líderes e não líderes. E aí, claro, a gente consegue tocar em várias dores socioemocionais desses profissionais. E aí, não vou dar spoiler, mas a gente já vê as conexões com as dores que eu trouxe no nosso livro, já querendo trazer essas soft skills para as crianças desde o primeiro momento que a gente consegue, que eles conseguem se entender por gente, né, como a gente diz, para que a vida deles, a seja mais fácil. O livro provoca reflexões importantes e abordagem, né, muito sensível de habilidades fundamentais para as crianças. Então, eu quero que você fale um pouco desse olhar, desse momento, né, dessa tratativa, para que, só de olhar aqui, por exemplo, autoconhecimento, gentileza, colaboração. E quando pediram essa pauta aqui os ouvintes, eu senti também uma insegurança dos pais de como fazer em conjunto com a escola. Então, fala um pouco de como nasce essa ideia, você que é uma das autoras, e também já sobre essa postura, né, essa atenção dos responsáveis para inserir aos poucos esses assuntos que são fundamentais. Esse livro, na verdade, eu escrevi contando uma história para minha filha, né? Então é super real, eu sou mãe, né? E eu falei, nossa, minha filha é de 3 anos, como que eu vou começar a tratar esses temas? Então eu tinha essas mesmas dores e essas mesmas ansiedades que os pais. E eu sempre via soft skills como superpoderes. E eu falei, caramba, dá pra gente criar alguma história assim, né? E aí, numa das noites que ela sempre pedia história para mim, eu sempre trazia superpoderes e como resolver situações, etc. Sempre no sentido de empoderar realmente a minha filha para o mundo. Surgiu a história. Né? Então, realmente surgiu de uma dor como mãe, assim como esses pais. E eu queria fazer uma reflexão, né, com quem está ouvindo a gente, que foi um dos motivos que eu escrevi o livro também. Pense aí qual a imagem do seu filho ou filha na casa da adolescência e da fase adulta que você gostaria de ver. Né? E com base nisso, a gente vai ter várias respostas de como trazer, né? Muito provavelmente como uma pessoa autoconfiante, independente, feliz com as próprias escolhas e aprendizados. Né? E aí a base disso também é uma pessoa que consegue ter fortes laços com outras pessoas e uma vida mais leve também em comunidade. Então, para a gente chegar até esse ponto de uma adolescência e uma infância leve e feliz, tem uma série de qualidades que precisam ser desenvolvidas desde a infância. E aí, no livro, a gente tem algumas habilidades, não sei se eu posso elencar aqui brevemente quais são. Pode, claro. Mas, já dando um spoiler, os tentáculos do nosso polvo, do personagem principal, são superpoderes, né? Então, são pernas coloridas e cada tentáculo é um superpoder ou uma soft skill para enfrentar situações do dia a dia. Então, a primeira é o poder da mentalidade de crescimento, que a gente traz como vai ficar tudo bem, né, para enxergar desafios como oportunidades de um jeito leve. É um tema complexo, mas de um jeito leve. Segundo é a coragem para enfrentar situações de segurança. Terceiro é a mão no coração, que nada mais é do que o autoconhecimento que você falou,
né, que eu acredito que é a habilidade mais importante, porque se a gente tem autoconhecimento, a gente consegue entender as nossas emoções, que nessa idade pode ser uma confusão, né? A gentileza com foco em usar as palavras também era uma coisa que eu sempre falava para minha filha, para a gente conseguir se conectar com os outros, assim como a gente está fazendo aqui, né? Respiração, super importante nessa geração que está super ansiosa, né? Então você vê um elemento super básico, né? Que eu sempre também falo para Maria, respira, né? Se acalma em momentos de ansiedade e estresse, faz muita diferença. A empatia, que às vezes a gente também está muito focado no nosso umbigo, né? E a gente tem que olhar ao redor para ver o que está acontecendo. Perseverança, né? Que é literalmente não desistir no primeiro obstáculo, e o livro traz isso e traz as recompensas com essa perseverança. E por fim, amarrando tudo, a inteligência emocional, que nada mais é do que combinar a nossa razão com a emoção. E assim a gente consegue tomar as melhores decisões no nosso dia a dia, em todos os desafios que a gente passar. Então, esse é um resumão do livro. Rafaela, professor João Edson, prazer falar com você. Você falou duas coisas que me chamou muito a atenção, né? Uma delas que você experimentou diversas culturas, né? Conviver são aprendizados diferentes, né? A evolução da sociedade ela é interessante, porque durante um tempo ela tem uma certa estagnação e o processo de educar filhos é quase um processo observatório. Faço com meu filho o que meu pai fez comigo, ele fica muito parecido. Essa é uma regra que vale no geral, mas não vale toda a vida para todos os tempos. Toda vez que a sociedade tem uma grande mudança, automaticamente isso vai fora e a gente começa um novo aprendizado. Muita gente atribui isso à internet e à comunicação, eu falo que elas são meras ferramentas. O que criou isso, e começa o marco ali a partir de 1985, é com a globalização. Ou seja, nós quebramos as linhas de distância e as linhas culturais e comercialmente falamos com todo mundo, conectamos com todo mundo. Você percebeu nessa obra, na hora de escrever, na relação com a sua filha, você trabalha essa dimensão dessas relações culturais de uma educação que já é universal, ela não é mais só cultural do meu local enquanto mundinho fechado, mas ela é também afetiva porque ela tem um mundo fechado, mas ela tem um mundo ampliado das relações de negócio, é mais ou menos isso? Com certeza, nossa, ótimo ponto, porque a coautora, a Cláudia, inclusive, ela é descendente de alemães também, multicultural, ela está lá na Dinamarca, ela fica mudando de país em país, então a gente tentou trazer vários elementos aí que são globais, e essas, vou até mostrar aqui o livro, que é versão gráfica, gente, autor ansioso é assim, tá? Imprime na gráfica com espiral. E essas habilidades que a gente trouxe são exatamente... tem exatamente esse viés global, né? Então, a inteligência emocional, como que a gente traz de uma forma que se adapte a várias culturas? Por exemplo, vou citar aqui um país que eu peguei bastante disso, que é a Alemanha. Né? Trabalhando muitos anos com a Alemanha, a gente sabe que eles são super referência nesse pragmatismo, mas sem perder a humanização. E aí, uma das situações vieram exatamente nessa linha. A respiração, também peguei muito de trabalhar com asiáticos. Né? Como que eles fazem muito bem isso, eles voltam para si para tomar as decisões. Então, como que a gente vai trazendo esses elementos multiculturais de uma forma que seja global, universal, e que todas as crianças no mundo inteiro, que inclusive um dos objetivos é traduzir esse livro, sim, para ir para fora, em inglês e em espanhol também. Então, o objetivo é que ele seja universal para todas as gerações, para todas as crianças. Inclusive, eu arrisco dizer que eu vou usar muito esse livro aqui nas minhas palestras, porque muitos adultos do mundo corporativo precisam desses superpoderes também. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Sim. E uma das questões que ela é genérica hoje é a questão da ansiedade. A gente tem uma luta contra o tempo, né? Como que é a dimensão de lidar com essas crianças? E eu falo assim porque a minha criança mais nova já tem 26 anos, né? Então ela é do processo de transformação, onde ela me ensinou muito mais do que eu pude ensinar, né? Por diferença aí de espaço. Como que é lidar com essa questão da ansiedade? Porque o espaço de realização hoje ele é muito curto. Quando eu falo isso, eu falo da minha geração, sou nascido em meados dos anos 60, né?
na primeira metade dos anos 60. Então, o meu espaço de realização ele era muito longo. De um Natal ao outro era um espaço enorme, dava para viver 3 vidas do Natal ao outro. Do Natal ao outro é uma loucura. Hoje está faltando 120 dias para terminar o ano, né? Menos 120 dias para o Natal. E essa criança que hoje a gente vê ela já tem essa dimensão dessa celeridade do tempo. Como que é transformar essa celeridade em normalidade? Porque educar é transformar em normalidade, né? Como fazer isso ficar normal na vida das pessoas? Sabe que alguns pais já me perguntaram isso, como que eu trabalho isso na Mamá. Eu sou levemente ansiosa, então eu acho que como empreendedora eu tenho isso no meu DNA, tem que fazer acontecer, não dá para perder o tempo, não dá para perder prazo. Mas eu tento não passar isso para minha filha, pelo menos, nas pequenas coisas do dia a dia. Então, por exemplo, essas crianças de 3 a 4 anos, né, que a gente vê, não, eu quero para agora, eu quero para agora. Eu faço um mini treinamento de paciência nela. Então eu falo assim, eu tô indo lá pegar o seu livro que você pediu, alguma coisa que você pediu. E eu intencionalmente demoro um pouco mais do que eu demoraria para voltar lá com o que ela pediu. Que se você já vê, já é um mini exercício de paciência. Ela fala, mãe, cadê? Ai, tô indo, tô chegando, tem que esperar, respira, tá chegando. Então, eu acho que nessas pequenas coisas, vou dar um exemplo pequeno e um grande, nessas pequenas coisas do dia a dia, o simples esperar, o simples respirar, já é um mini hábito que a gente pode ir nutrindo nos nossos filhos para que seja um hábito de longo prazo e que a gente acalme o nosso coração e entenda que tudo tem seu tempo, sem pirar, né? E sem dúvida a gente tem que falar das telas, a gente tem que falar do tempo de tela, né? Então, o máximo que nós, pais, pudermos interagir com os nossos filhos e conversar e olhar no olho, brinquedos antigos, né, que a gente diz, de madeira, de montar, que exercitem essa paciência, essa resiliência, eu acho que a gente precisa trazer isso cada vez mais dentro de casa e, obviamente, os livros estão incluídos nessa jornada toda. Então, tem pequenas dicas e pequenos gatilhos que a gente faz no dia a dia que vão ter grandes impactos lá na frente, sim. Rafaela, eu tenho 2 ouvintes fazendo a mesma pergunta. É o Leonardo que está aqui, o Thiago também. Marcela, o que é soft skills? Ela está falando e eu não sei o que é isso. Pede para a sua convidada explicar para a gente. E ainda, aqui ele colocou, os adultos também podem utilizar. Rafaela, explica para os nossos ouvintes o que é e a forma de colocar em prática na vida. Ótima pergunta. As soft skills são as habilidades comportamentais, né? Então, conceitualmente, tem 2 grupos de habilidades. As hard e as soft, que são termos em inglês, né? As hard são as habilidades técnicas e as soft skills, a gente fala de comportamento. E, conceitualmente, quando a gente consegue combinar esses 2 grupos de habilidades, que a gente consegue, de fato, ter o sucesso, se conectar com as pessoas nos 2 âmbitos, né? Então, é um conjunto de características, né, de comportamento. Vou dar um exemplo aqui. Comunicação assertiva é uma dessas habilidades. Ter uma autogestão das emoções, né? A gente fala da inteligência emocional, também é conhecida como uma soft skill. Resolver conflitos, né? Pensamento crítico para a gente conseguir tomar melhores decisões, negociação, entre outras, são conhecidas como soft skills. E por que a gente fala que é legal combinar as técnicas com as comportamentais? Porque, por exemplo, a gente vê muitas pessoas no mundo corporativo que têm super certificados e habilidades técnicas incríveis, que muitas vezes não conseguem expor toda aquela potência, aquele conhecimento, por falta de uma comunicação mais assertiva ou de uma inteligência emocional para lidar em situações de estresse. Então, por isso que o mundo ideal é a gente combinar as 2 no nosso dia a dia. E sim, com certeza dá para a gente desenvolver isso, mas é no longo prazo, né? Como a gente diz, as soft skills são mais no longo prazo nas vivências, porque envolvem hábitos, comportamento, criação e as nossas vivências que a gente vai tendo ao longo das nossas vidas. Perfeito. Marcela, só esclarecendo, o Rogério perguntou aqui se o polvo das pernas coloridas, porque ela foi em vários países, é polvo. Polvo, aquele bichinho, não é polvo. É o polvo. É o polvo. É o polvo, é o Otto. É o Otto. Vou mostrar ele aqui para vocês. Querem ver o Otto? Isso, vamos mostra lá. pra gente. Vou mostrar. É um polvo mesmo, a capa do livro aqui, os tentáculos e os superpoderes.
E o Horta, esse aqui, ó. Ah lá ele, simpaticíssimo. A confusão do Rogério foi porque ela foi para o Oriente e tal. Uma mulher povos viajada. amarelos, ficou nessa questão, mas é o povo. Ai, Rafaela, a gente caminha aqui para a reta final da nossa conversa. Se o professor não tiver mais nenhum questionamento, eu vou abrir para suas considerações. E estão pedindo aqui, inclusive eu tenho uma educadora, a Priscila, que está mandando mensagem aqui para a gente, pedindo também mais detalhes do livro, porque você mostrou aí, né, ainda em fase final, e aonde encontrar. Então você também aí já responde a nossa audiência. Não sei se você já veio em solo cuiabano. Quando vier, já está convidada a conversar conosco aqui na CBN Cuiabá. E parabéns pela forma didática. Aqui a gente percebeu, né, professor? Brilho no olho na sua entrega, falando do que você faz e faz com muita propriedade, com habilidade. Então, que a gente possa conversar mais vezes. Parabéns mesmo. Super profissional e linda, né, professor? Sorte de segunda-feira. Verdade, começamos bem. Obrigada demais vocês. Nossa, um prazer estar aqui. A gente está desenvolvendo o link agora, né? Acabamos de escrever, estamos fazendo o lançamento oficial, vai ser dia 15 de setembro aqui em Campinas, na minha cidade. A Cláudia também pretende divulgar lá na Dinamarca e a gente vai ter um link também para compras para os expatriados brasileiros e quem falar português também. Uhum. E eu vou falar uma coisa super interessante do livro, é que ele é muito mão na massa. Uhum. E eu escrevi ele exatamente do jeito que eu conto histórias para Maria, com perguntas retóricas no final. Então, acontece alguma situação, eu acho que o grande diferencial do livro é esse, né? Acontece alguma situação, você pode perguntar para sua criança, né? Ou para a criança que você está contando a história, o que você faria nessa situação? Né? Qual superpoder você usaria? Você já usou esse superpoder em algum momento? E no final do livro tem até uma atividade aqui, na qual a gente resume os poderes de cada tentáculo. E aí você pode perguntar para a criança, escreva aqui em qual situação do seu dia a dia você vai usar cada um desses superpoderes, né? A coragem, a perseverança e por aí vai, porque é para ser muito mais do que só uma leitura, é para ser uma interação, é para ser um momento de educação de fato e conexão entre os tutores e as crianças. Parabéns, Rafaela. Faltou só o seu arroba para quem não conhece, não segue ainda nas redes sociais aqui do nosso estado, poder acompanhar mais de perto. O meu arroba é @Rafaela Furlan, exatamente assim, meu Instagram. Aqui acabou de chegar o livro do caminhão, tá? Olha, fresquinho. Olha esse lá. É o livro finalizado. Que lindo. Ó, emocionada aqui. Parabéns. Deixa eu passar um pouquinho aqui. E eu preciso falar do ilustrador também, que é o Jarbas Domingos, que eu recomendo infinitamente o trabalho dele. Ele tá aqui. Lindo, lindo. Ele é de Recife. Fantástico, ele fez as ilustrações maravilhosas e espero poder divulgar. Quem puder já me seguir no link, já vai ver o lançamento e o link também, para quem tiver interesse em adquiri-lo. Obrigada. Eu tenho um sobrinho de 2 anos, vou comprar para ele, com certeza, para o Theo. E o Furlan é italiano, e o Furlan é italiano, né? O Furlan é italiano? Furlan é italiano, norte da Itália. É, que você falou a Alemanha, tá? Alguém pode achar que você é alemã, mas o Furlan... É italiano. Eu sou italiana. Eu só estudei em escola alemã e morei lá, mas eu sou italiana. Obrigada, Rafaela. Até uma próxima oportunidade. Estando aqui, já é nossa convidada. Parabéns, boa sorte, abençoada semana para você. Obrigada a todo mundo e todo mundo que está ouvindo também. Foi um prazer. Tchau.